No último capítulo da novela das tarifas de Donald Trump, o presidente americano conseguiu algumas vitórias com o México, o Canadá e o Panamá. A China retaliou com mais tarifas. Nós não sabemos como isso vai ficar, mas as tarifas parecem ser o novo mecanismo da política internacional. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Hatch. Eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Giving the Panama Canal is why Jimmy Carter lost the election, in my opinion. Antes do programa começar, de fato, eu queria dizer que toda semana é tarifa, hein? Estamos indo para a terceira semana desse programa. Virou o programa da tarifa. Fala de tarifa. Tem que falar das tarifas, cara. Bom, Canadá, o México entraram em acordo, né? Vai ser um mês para que se comece as tarifas, e eles prometeram ali fazer as coisas que o Trump verdadeiramente queria, confirmando aquela tese que todo mundo já sabia de que a tarifa, na realidade, é uma forma de pressionar para que o Trump tenha aquilo que ele realmente quer, né? Por sua vez, o Panamá teve uma postura mais dura e, fez o que o Trump mandou, saiu da nova Rota da Seda, cortou algumas das suas relações mais próximas da China, que estavam sendo construídas aí na última década. É uma inicial vitória do Trump. Acho que sim. Acho que ele mostra força usando as tarifas como barganha, como você falou. Mas, ao mesmo tempo, em relação à questão das fronteiras, eu estava vendo no Twitter, no X, né? O Felipe Figueiredo, lá do Xadrez Verbal, falando um pouco das medidas que foram anunciadas de controle da fronteira, né? E ele toca numa coisa que é interessante, que é o que foi anunciado, pelo menos, para essa suspensão de 30 dias, são todas medidas que já estavam mais ou menos em prática, né? Nada que foi anunciado ali nunca tinha sido feito ou não vem sendo feito, né? Então, assim, acho que tem uma vitória do Trump, mas ele também é muito bom de vitória simbólica, né? Isso é um mérito dele enquanto político, assim, ele consegue articular muito bem as vitórias dele como se fossem goleadas e as derrotas como se fossem vitórias, né? E aí ele aparece é quase como se fosse uma profecia que não pode deixar de ser realizada, sabe? Tipo, ele vai conseguir isso com todo mundo. Em relação ao Panamá, aí sim, né? Eu acho que a China tinha participado mais ativamente do canal nos últimos 20 anos. Acho que isso já é um pouco do Rubio, secretário de Estado, muito mais interessado em questões centro-americanas e latino-americanas de maneira mais ampla. Acho que isso é um recado que até o Brasil tem que ficar atento, de que existe um secretário de Estado numa gestão republicana que vai prestar atenção na América Latina, e aí é o Itamaraty que vai precisar entender como desatar alguns nós. Mas em relação ao Panamá, eu vejo uma vitória mais consolidada. E o último ponto que você trouxe, que foi a China, que retaliou de fato depois de ter levado a questão para a OMC, e eu lembro de ter comentado sobre a diplomacia chinesa em um dos programas aí, como ela usa da diplomacia para abrir novos mercados, né? Eu li hoje na Folha de São Paulo uma matéria falando da relação com a Colômbia. A gente também cita a questão do governo Petro, como isso foi uma crise por algumas horas naquela noite, e que depois se resolveu, mas que a China vai deixar, provavelmente no final de 2025, de ser o quarto maior parceiro comercial da Colômbia para ser o segundo, confirmando esse movimento da China abocanhando mercados na América Latina nos últimos 20 anos, né? E eu acho que é como a China vai continuar operando. Ela pode até ter retaliado os Estados Unidos de maneira mais direta, mas eu acho que a estratégia segue meio inalterada do ponto de vista da diplomacia chinesa e das relações internacionais, que é, se os Estados Unidos ou outros mercados apresentarem uma certa ruptura com parceiros comerciais históricos, a China tem capacidade de suprir. E acho que, num primeiro momento, ela vai manter essa estratégia mesmo com a guerra comercial podendo ganhar contornos um pouco mais drásticos. Acho que não em relação à relação direta com os Estados Unidos, mas pelo menos com países que possam ser taxados pelos Estados Unidos, né? E que não a China. Lendo textos do Washington Post, do The Economist, do Times, a análise daqueles comentaristas de economia e política mais voltados aos democratas é de que o Trump destruiu a noção de soft power e essas medidas econômicas, segundo o comentarista, acho que é um dos mais famosos comentaristas, que é o Thomas Friedman, considera que as medidas econômicas vão ter um impacto severo na indústria dos Estados Unidos e quem mais se beneficia com esse impacto é a China.
mas eu acho que é mais interessante falar dessa mudança que outros comentaristas também complementam, é o fim da Pax Americana. A gente ainda não sabe o que é, né? Mas sim, concordo. Agora, é meio curioso quando a gente vai pensar nesse fim de Pax Americana. Muito se discutia no primeiro mandato do Trump, e até de maneira mais geral, dessa direita alternativa, dessa direita radical e ultra-radical e tal, de que eles seriam hipócritas no sentido de conservadores nos costumes e liberais na economia. Pelo menos o Trump está levando a protecionista na economia e conservador nos costumes, né? Pelo menos parece que ele está tornando o discurso mais alinhado, economia e política, trabalhando de maneira mais próxima, né, em termos de proposta, assim. E aí talvez isso sinalize um momento em relação, e aí a crise da Pax Americana talvez represente isso, que é a crise da democracia, né? Claro que nem cada contexto é um contexto, a gente vai ter países onde a democracia até se fortalece e tal, mas se a gente pegar as maiores nações do mundo, se a gente for levar em consideração Rússia, China, Índia, dos Estados Unidos, com um governo que diz abertamente que pretende se valer de instrumentos autocráticos até para deportação. Se isso vai ser aprovado ou não, são outros 500, mas uma interpretação muito literal lá da emenda constitucional do final do século XVIII para considerar os imigrantes como cidadãos de países em guerra para que eles possam ser deportados de maneira sem passar por um processo mais amplo de deportação, como é o padrão. O Brasil parece ser hoje uma democracia até mais solidificada. Claro que isso tudo pode ser um interlúdio também. O resultado eleitoral de 2022 foi respeitado, apesar de tudo que aconteceu semanas depois. Mas é curioso como a gente vê o fim da Pax Americana, de certa forma, como o fim da deterioração desse ideal de democracia, pelo menos esse ideal de democracia no Ocidente, né? O conceito de democracia parece estar em disputa. O que é um país democrático, o que deveria ser uma democracia, parece menos óbvio hoje para diversos cidadãos ocidentais do que parecia no final dos anos 90, quando a gente estava falando até de fim da história, em termos políticos e econômicos. Né? Lançou um Fukuyama. Entrando um pouco em outro assunto, mas quem se aproveita dessa disputa, que está no centro da disputa, é o Panamá, né? O presidente Mulino não revoga, mas ele vai deixar expirar a aliança com a China. E aí, quando teve essa repercussão, eu fui pesquisar um pouco, que eu confesso que eu não sabia nada sobre o presidente do Panamá. Pô, pelo amor de Deus, né? Pô, realmente. Tem que saber todos os países dos BRICS e o presidente do Panamá. Aí fica difícil. Mas vem ele é de um partido de direita e usou muito um discurso de popularidade das medidas econômicas por volta de 2010, de reviver um passado de glória, foi um período de crescimento econômico no Panamá. Então o Mulino enxerga a possibilidade e surfa na onda do trumpismo, né? Entrando nessa aliança nova, uma boa aliança importante para o Panamá, breca a China e abraça o Rubio, né? Uma vitória muito significativa para o Marco Rubio nesse começo de governo. E aí já deixa um recado. Mas assim, eu pergunto a vocês também, o Panamá, por estar no centro das atenções por conta da nova Rota da Seda, não é uma exceção? Será que a gente já pode dizer que a nova política do Trump na América Latina ou o Panamá é um caso à parte? Mas a Colômbia? A Colômbia também, né? Mas a Colômbia respondeu, a Colômbia... Bom, taxou a Colômbia. Taxou a Colômbia. Não, eu acho sim que o Panamá é um caso à parte. Eu acho as duas coisas, Pedro. Eu acho que o Panamá é um caso à parte, porque o Panamá é uma criação americana, e desculpa, aquele país é só um pedágio, com todo respeito ao grande... Você falou o passado glorioso, panamenho, eu pensei, nossa... Make Panama great again. É isso, vamos voltar a ser parte da Colômbia? Foi um mapa, né? Mapa não, MPGA, nem dá pra fazer assim. Mas pelo que eu entendi, o discurso era esse: vamos fazer o Panamá grande de novo, para ele. Sim, tudo bem, mas é isso que eu quero dizer. Tipo, o Panamá ele é um caso à parte realmente, porque ele é um pedágio. Mas isso não significa que não há um rumo de visões à Latinoamérica. Não, o que a gente pode dizer então é que mudou a política, mas o Panamá não é exemplo. O que a gente pode falar é que com Pax americano ou sem Pax americano, o Panamá continua sendo um pedágio, cara. Mas que é importante, ele é o pedágio, tá na Rota da Seda, né? Nova Rota da Seda. É que aí acho que ele é exemplo e não é exemplo ao mesmo tempo. Pode ser o primeiro exemplo, mais prático, a
Colômbia tem um vai e vem, mas o Panamá já tem uma política mais prática. E ele pode ser o que a gente vai entender no futuro como essa primeira peça da política republicana com o Rubio, né? E assim, na sessão como afeta o Grêmio, né? Se a gente está falando do Brasil e como os líderes de direita da América Latina têm esperança dessa Secretaria de Estado mais atuante na região, o outro, e eu li isso ontem no Twitter, não lembro qual dos jornais é que trouxe a notícia, acho que a família Bolsonaro também tinha esperança de que o Elon Musk se envolvesse na eleição para 2026 no país, como Eu ele li tem isso aí feito na também. Alemanha. Aí, Como ele é. tem feito na Alemanha. Eu acho que é outro funcionário do governo Trump que pode trabalhar em prol de candidaturas de direita na América Latina. Ele tem atuado nas últimas semanas nos Estados Unidos e fora como um emissário mesmo, plenipotenciário do governo quase. Até essa questão da reestruturação da máquina pública dos Estados Unidos e quanto eles vão cortar em termos de gasto, tem passado muito por ele, por um cara que ele nomeou lá, né? Então, por Nos enquanto, Estados Unidos, acho que o mais próximo disso foi a influência do presidente da Merrill Lynch no governo do Reagan. Mas eu nem sei se tomou essa proporção. até pelo próprio X, né? Eu tô até vendo que a União Europeia está estudando as mudanças que foram feitas na plataforma, acho que ontem, de que estaria promovendo mais conteúdo político dentro da plataforma, o que também já é um indicativo de que o Musk entende a plataforma, de que ele é dono como uma forma de propulsão das ideias dele, e que também os tweets dele estão sendo mais impulsionados. E eu acho que isso também é um pouco agora, essa questão do precedente, os Estados Unidos passa a ser cada vez mais intervencionista durante a Guerra Fria. A gente vai ter o Kissinger como homem central da política internacional americana no Nixon e no Ford, mas ele era um funcionário de carreira, né? Ele era um estadista na concepção mais literal do termo, né? Acho que esse presidente de um empresário que tem uma função no governo, mas nem é um secretariado tradicional, mas que serve como impulsionador de campanhas de direita pelo mundo, é meio inédito, assim, né? É isso, porque ele não ocupa ele não ocupa o Departamento de Estado, né? Ele ocupa Cargo inventado. um cargo inventado, não é? O dono da Merrill Lynch, ele era secretário de Estado e depois ele foi, eu não sei se agora posso estar dando informação errada, mas teve um cargo alto no Fed. Isso é um cargo alto. O Musk tem um cargo criado, exatamente. Então é muito diferente. É inédito, sem dúvida.